Antes de começar a discutir assuntos sobre testes de software, é importante entender alguns conceitos fundamentais, já que a terminologia é às vezes um pouco confusa. Então, de uma forma geral, essa figura aqui ela está mostrando já nessa parte de cima à esquerda alguns aspectos que a gente discutiu em vídeos relacionados a requisitos. De que o engenheiro de requisitos entrevista os stakeholders, escreve as especificações, os desenvolvedores usam essas especificações para escrever o código. Tá? E agora a gente está completando com a parte de baixo, onde também entra na jogada o testador. O testador, ele basicamente ele vai ler os documentos de requisitos que foram escritos pelo engenheiro de requisitos e com base nisso ele vai ou manualmente executar testes, que é uma coisa que pode ser necessária em alguns casos, ou como está mostrando aqui na figura, ele vai escrever, implementar testes automatizados, que vão exercitar o sistema. Tá? A gente está vendo aí mais no canto direito, no meio da figura. O teste é um programa que ele exercita o sistema, como se estivesse simulando o uso do sistema. Aí na figura a gente está mostrando um teste que está simulando o uso da interface gráfica do sistema. Poderia ser uma simulação também de módulos menores do sistema, não do sistema como um todo, de partes isoladas do sistema. A gente está testando essas partes, mas aí está mostrando um teste como um todo. Então o teste ele exercita, ele invoca algumas ações que o sistema é capaz de realizar e observa o resultado para ver se o resultado gerado por essas ações ele realmente é o resultado esperado de acordo com as especificações, de acordo com os interesses dos stakeholders. Então aí a gente está mostrando o sistema, que é basicamente uma execução do código que foi escrito antes pelo desenvolvedor. O sistema é o código em execução. Tá? E também mostrando o teste automatizando esse processo de verificação. Esse processo que a gente viu antes de ir atrás de informações para saber se o código realmente implementa o que foi solicitado pelos stakeholders. Tá? Então essa é uma situação básica do cenário de teste. A gente pode ir para complementar esse cenário nessa figura daqui, por exemplo, onde a gente vê que também os testes podem ser escritos não só a partir de informações identificadas nos requisitos, mas também é comum muitas vezes o usuário do sistema, a gente vê aí no canto superior direito da figura, o usuário do sistema, ele usando o sistema, ele pode observar desvios de comportamento. O sistema apresentando para ele um resultado que não é o resultado que ele esperava como consequência das ações que ele realizou. Então, nesse caso, quando o usuário observa isso, ele identifica que o sistema não está de acordo com o solicitado, ele pode abrir um chamado bug report ou um change request, que são basicamente solicitações de mudanças no código, ou para corrigir um erro, nesse caso daí específico para corrigir um erro, mas pode ser também uma questão, relatar uma questão de performance ou de segurança e assim por diante. Então ele abrindo o bug report, normalmente num sistema que mantém uma lista desses reports, o testador pode ter acesso a isso, ele analisa o bug report e com base nisso ele escreve um teste. Para quê? Para ter certeza de que aquele bug relatado pelo usuário, ele nunca vai se repetir. Então, ou seja, que durante o próprio processo de desenvolvimento, antes de entregar uma nova versão do sistema ao usuário, a gente vai ter esse teste, a gente vai poder executar esse teste, e ele vai identificar se esse problema por algum motivo apareceu de novo. Tá? Então o testador analisa o bug report, analisa o código fonte, tá? E com base nisso ele escreve um teste. Então são duas fontes principais de informação para o testador: os requisitos e esses bug reports.
Tá? Então, o principal objetivo dessa atividade de teste que a gente ilustrou na figura é tentar garantir a qualidade. Mas isso é muito do ponto de vista teórico, porque a garantia mesmo ela é impossível de obter para a maioria dos sistemas. Qualquer sistema que não seja trivial, a gente não vai conseguir dar essa garantia de que o sistema satisfaz critérios de qualidade, né? Na prática, o que vai acontecer é a gente dar uma evidência, tá? Às vezes fraca, às vezes mais forte, mas nunca uma garantia. A gente dá uma evidência que as principais funcionalidades do sistema, né, elas se comportam como esperado. Em situações específicas, não tem também como garantir com testes que elas vão se comportar da forma esperada em qualquer situação, para qualquer possível entrada, para qualquer possível contexto onde aquele sistema executar. Tá? Então, na prática, o principal objetivo dos testes é a gente dar essa evidência de que, olha, a gente sabe que principais funcionalidades, né, elas estão funcionando bem. Tá? Essa evidência pode ser tão forte quanto a suíte de testes, ou seja, o conjunto de testes que você tem. Se você tem um conjunto de testes que é fraco, ou porque são poucos testes, ou mesmo em algumas situações são muitos testes, mas alguns são redundantes, por exemplo, tá? Então, quanto mais forte esse conjunto de testes, mais forte é a evidência que a gente vai dar. Mas os testes não só ajudam nesse sentido, de detectar problemas ou dar uma evidência de que o sistema está funcionando. Eles ajudam também na parte de correção dos bugs. Por quê? Porque se você tem um conjunto de testes bons, eles podem lhe ajudar a localizar em que parte do código o problema foi causado. Tá? Então isso ajuda você a corrigir, né, esse problema. Tá? E também, você tendo um conjunto de testes bom, ajuda os desenvolvedores, deixa os desenvolvedores mais confiantes para realizar refatorações. Já que refatoração é baseado nessa ideia de que você muda o código preservando o comportamento, né? E se você tem um conjunto de testes bons, isso é uma evidência boa de que o comportamento foi preservado. Se você rodar os testes antes e depois da refatoração e você conseguir ver que os testes estão dando os mesmos resultados. Tá? Então, apesar de escrever testes, né, exigir um investimento, às vezes, alto da equipe de desenvolvimento, tá? Esse investimento ele é compensado de diversas formas, não só detectando bugs ou dando evidência de que o sistema está funcionando, as principais funcionalidades estão funcionando como esperado, certo? Mas também ajudando a localizar os bugs e ajudando a deixar o código do sistema mais modular, mais legível, através de refatorações. Ou seja, ajuda também não só a dar essa evidência de qualidade externa em termos de corretude, mas também por habilitar refatorações, ajuda também a gente a ir melhorando a qualidade interna do código. Tá? Então, por enquanto a gente está vendo as principais ideias, mas é preciso refinar um pouco mais os conceitos, principalmente porque para ler alguns artigos a gente precisa entender melhor a terminologia. Até agora eu estava sendo um pouco vago, né, com relação à terminologia, mas nessa figura aqui a gente detalha um pouco mais. Então, na medida que o usuário está usando o sistema e ele observa um comportamento que não é o esperado, isso a gente chama de falha, certo? É o que está aí mostrando na figura mais do lado direito, que a gente chama de falha, né? O sistema aí lançando uma exceção, ou mesmo abrindo uma janela, dizendo que um problema ocorreu, isso daí a gente chama de falha. É o sistema em execução, né, apresentando um desvio observável de comportamento. O usuário consegue perceber isso. Então isso a gente diz que o sistema está falhando. Esse sistema, obviamente, ele está executando um código-fonte, né? E a parte do código-fonte que é responsável por ter causado essa falha que o usuário viu,
essa parte do código-fonte a gente diz que ela tem uma falta, ou um bug, ou um defeito. Certo? Então, a falha é o problema em execução, sendo observado pelo usuário, né? E a falta, ou bug, ou defeito é a situação do código-fonte que é responsável por ter causado a falha. Tá? E o que a gente chama de erro é algo interno que ocorre no estado do sistema. Então aí esse sistema em particular a gente está observando, né, que internamente lá na memória, na variável grade, que é suposta armazenar notas, ela está armazenando a nota -1, que para esse tipo de sistema não faria sentido. Então isso é o que a gente chama o erro, é o defeito no código, certo? Quando executado, ele faz com que o estado do sistema, né, apresente uma situação que não era para apresentar. Isso é o que a gente chama erro. E essa situação é o que causa a falha que pode ser observada pelo usuário. Então, a distinção dessa terminologia entre falha, sendo algo dinâmico, que ocorre durante a execução e observável pelo usuário, e falta, ou bug, ou defeito, que são sinônimos, né, que sendo algo estático que a gente observa no código, né, e erro sendo algo dinâmico também, mas que não é observável pelo usuário, é observável no estado interno do sistema. Tá? Aí a gente mostra o erro acontecendo na memória principal, mas poderia acontecer também com a situação num banco de dados, num sistema de arquivo, né? Um arquivo apresentando um conteúdo, né, que não era esperado apresentar, e que isso é o que vai causar eventualmente a falha. Tá? Então esse problema no estado interno do sistema é chamado de erro e pode ser observado pelos desenvolvedores através de depuração ou outras formas similares. Tá? Então esse slide aqui resume um pouco isso. A falta é o que ocorre no código, são as linhas de código incorretas. O erro é algo que ocorre no estado interno do sistema, e a falha é algo que ocorre de forma a ser observável pelo usuário, né? Uma observação externa que o usuário pode observar, uma exceção sendo lançada e o programa parando abruptamente, ou como a gente viu na figura, uma mensagem de erro aparecendo numa janela aberta pelo sistema, ou mesmo o sistema mostrando na sua interface gráfica um resultado errado, não era o esperado, né, para ele apresentar. Então isso é o que a gente chama falha, porque o usuário vai poder observar, por exemplo, um cálculo de média que foi feito, né, de forma defeituosa, então isso daí vai apresentar um resultado diferente do esperado, caracterizando uma falha na interface gráfica do sistema, apresentada na interface gráfica do sistema. Tá? Então a falta, o defeito no código, nem sempre ele vai causar uma falha. Então, para a falta causar uma falha, primeiro ela tem que ser executada. Muitas vezes tem lá uma parte do código que tem um defeito, mas às vezes ela não é chamada, certo? Ou é chamada poucas vezes, tá? Ou é chamada com valores que não causam o erro, certo? Então, primeiro, a falta, o defeito, ele precisa ser executado, né? A execução do programa precisa chegar naquele ponto com valores específicos para causar um erro. E aí esse erro, que é o problema no estado interno do sistema, ele pode causar a falha se ele for propagado, né? Até um ponto em que o usuário consiga observar esse desvio de comportamento. Tá? Então, aprofundando isso daí, tem esse modelo que chama o RIP Model, né? que é interessante para caracterizar como as falhas ocorrem, né? Então, para uma falha ocorrer, primeiro tem que haver o alcance, né? O reachability, o alcance do defeito, certo? Então, o alcance daquela partezinha do código, né, que tem o defeito, e aquilo precisa ser executado,
né? E agora, muitas vezes ela ou não é executada, então você não alcançou aquilo, mas muitas vezes ela é executada, mas com valores, certo? Que não afetam o comportamento, com valores que não geram erro. Então, para ser causada a falha, é preciso não só que a gente alcance aquela parte do código, mas que ela seja executada com valores que causem o erro. Isso é o que a gente chama de infecção, né? Após a execução daquela parte defeituosa do código, né, devido aos valores específicos usados, tá, durante aquela execução específica, tá, a gente vai ver que o estado do sistema está numa situação incorreta, uma situação de erro. Então é quando o erro ocorre, é quando a parte defeituosa foi alcançada, foi executada com valores que realmente, né, a gente considera que infectaram o programa. E a propagação é a situação onde o estado infectado, né, realmente leva a uma observação externa por parte do usuário, uma observação de que o comportamento não é esperado, é um comportamento incorreto. Então isso é o que caracteriza a falha. Então, além desses conceitos que estão relacionados à ocorrência da falha, a gente tem conceitos que estão relacionados à representação do sistema. Então, quando a gente fala aí nessa noção de estado interno do sistema, também está relacionado com uma visão que a gente já apresentou em vídeos anteriores de requisitos, onde o sistema é visto, é modelado como sendo uma máquina de estados, né, com transições entre esses estados sendo realizadas a partir de operações, funcionalidades que o sistema pode realizar, né? A gente também já viu desde os vídeos de requisitos que essa máquina de estados aí, pelo menos caminhos nelas podem ser representados através de cenários como esse daqui. Então, um cenário que dá esse passo a passo, né, do comportamento do sistema, tá? Como a gente viu em requisitos, eles servem tanto para especificar os requisitos, como especifica também já um teste, né, que a gente pode fazer com o sistema. Então, é essa visão de que o que é um teste é basicamente um caminho, tá? Nesse grafo aí que representa o comportamento do sistema, nessa máquina de estados que representa o comportamento do sistema. Normalmente é um caminho de tamanho 1, certo? Então, isso daí, essa caracterização de teste é basicamente isso, é um caminho que primeiro leva a gente a um estado inicial, né, que seria o que a gente representa no cenário como sendo um given, ou a gente representa no teste como sendo a preparação do teste, o setup do teste, tá? Uma ação realizada, que na figura a gente vê ali como sendo a aresta, tá? As ações que vão ser realizadas, e por fim, né, uma verificação se o estado final após a realização dessa ação, se ele satisfaz algumas propriedades, né? No caso do cenário que a gente vê, né, seria a parte do then, né, as cláusulas then que verificam, né, se o resultado gerado, né, é o esperado. Então, que a gente chama a parte de verificação de resultados esperados, ou a pós-condição do teste, tá? Dentro desse mesmo contexto, a gente também viu lá na parte de requisitos, né, mas só complementando aqui um pouco a metodologia, um documento de feature com vários cenários, né? Então aqui esse em particular a gente diz que ele tem 2 cenários de teste, né, que são especificados, tá? Um primeiro aí é o cenário que está mais no final aí, logo no final do documento, outro mais para o meio do documento, né? Esse conjunto de cenários aqui a gente vai chamar de uma test suite, ou seja, um conjunto de testes, e nesse caso a gente diz que tem 3 testes ou 3 casos de teste,
certo? Por que a gente está dizendo isso? Porque tem dois cenários, mas o primeiro cenário ele envolve aí a execução dele com duas entradas diferentes. Uma sendo um aluno, outra sendo um professor e com dois e-mails diferentes, né? Isso vai servir para preencher parâmetros que estão marcados de verde ali na descrição do cenário. Tá? Então, ou seja, são dois cenários de teste, e isso forma uma suíte de teste, né? E com três casos de teste, ou seja, a gente vai testar três situações específicas do comportamento do sistema. Tá? Então, com isso, a gente termina essa terminologia básica relacionada a testes e a gente pode ir adiante para outros assuntos relacionados.